vou tratar de um tema um pouco complexo, porque para mim é muito automático, mas para a maioria das pessoas soa como algo ruim. Eu vou falar sobre o fator psicossomático. Bom, eu não tenho outra explicação lógica para mim, tá? Eu não consigo ver a fibromialgia sem ser uma doença psicossomática. Porque os médicos não conseguem de maneira racional explicar o porquê dessa doença, como ela se desenvolve e tudo mais. Eles têm alguns parâmetros para definir algumas coisas, porém não é nada concreto. Tem um grupo de pessoas que responde de X maneira, só que tem um grupo Y que responde de outra maneira. Então eles ainda não conseguiram definir de forma correta. Bom, por que eu bato tanto nessa tecla da questão psicossomática? Já foi provado cientificamente, com diversos estudos, que o câncer, por exemplo, ele é derivado de sentimentos de tristeza, depressão, rancor, sentimentos ruins. Então, vamos fazer uma analogia. Se o câncer é desenvolvido através de problemas emocionais, aí vai questões também de fator genético, algumas pessoas têm tendência genética a ter ou não, tá? Aí é um fator que adiciona à situação. Então a pessoa tem um fator genético, mas o fator emocional, a pessoa desenvolve câncer. Se ela não tivesse esse fator emocional, ela talvez nunca desenvolveria o câncer, ou se desenvolvesse seria mais para o final da vida. Então, levando essa informação em consideração, eu acredito sim que a fibromialgia é psicossomática. Se eu tenho um fator genético X adicionado ao fator emocional, eu sim desenvolvo a fibromialgia. Se eu não tenho esse adicional, eu posso ter, com o passar dos anos, mais para o final da minha vida, eu ter problemas com a fibromialgia. Mas eu não vou desenvolver isso na infância, na adolescência, nem numa idade que você é adulta, porém você ainda é jovem, tem energia para gastar. Então, esse é o meu ponto de vista. Mas aí você pode se perguntar, mas o que é psicossomática? Bom, eu decidi, não sou muito de ficar lendo, mas eu decidi que eu vou ler o que é a definição de psicossomática. Bom, o que acontece? Para tudo existe uma associação, uma ordem de classe e tudo mais. Então eu encontrei uma definição da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Um parênteses aqui. Se existe a medicina psicossomática, me desculpa, existe isso, é possível sim. Ponto. Bom, a definição é a seguinte: engano quem pensa que se trata exclusivamente de algo da mente. Um transtorno mental quando não há uma resposta para compreender o sofrimento humano. A psicossomática é, antes de qualquer outra coisa, uma abordagem, um modo de entendimento de ser humano em toda a sua integralidade, sem separação mente-corpo, independente da filiação teórica que sustenta o olhar do profissional. Busca compreender a subjetividade da pessoa, sua história de vida, não privilegia a doença ou o órgão, mas a pessoa como seu jeito de sentir, de pensar e agir. Por isso, congrega diferentes posicionamentos teóricos em suas atividades e eventos que auxiliam nesta direção, sem menosprezar ou julgar uma ou outra teorização. Bom, então, em resumo, o que a psicossomática busca? Entender, conhecer a doença é uma coisa, mas principalmente conhecer o ser humano, saber da história de vida dele para conseguir entender por que a doença X aconteceu com a fulana e com a cicrana, que é a irmã dela, que é prima dela, que tem uma educação parecida, que tem um ambiente parecido, não desenvolveu. Então, é muito importante levar em consideração do fator psicossomático. Bom, indo nesta linha de pensamento, eu pesquisei sobre uma terapeuta em específico,
da qual eu já tinha lido alguns livros, mas não lido de modo contínuo, pegar o livro, começar na primeira página e terminar na última, porque o livro dessa terapeuta não é para isso. Ele é para servir como consulta, como se fosse um dicionário. Bom, essa terapeuta, ela no seu terceiro livro, ela fala sobre a fibromialgia. E o que eu achei muito interessante, apresentar uma solução para um problema de saúde. Bom, como que funciona? Eu tenho rinite. Por que eu tenho rinite? A rinite é porque XYZ aconteceu na sua infância ou aconteceu em determinado momento X. Bom, enfim. Não é exatamente assim, mas é só para vocês entenderem. Ela dá uma explicação emocional do que pode ter acontecido para você ter esse problema de saúde, tá? Eu vou ler aqui. Eu tenho um trecho do livro, eu não adquiri o livro, uma amiga minha adquiriu. A gente conversando sobre o meu problema de saúde, ela comentou do livro e falou que tinha este problema dentro do livro. Já que eu já conheci a autora, ela me fez a gentileza de me destacar e me enviar esse trecho do livro. Bom, eu vou ler um parágrafo do livro, tá? Porque ele é bem complexo, tem bastante coisa para aprender sobre fibromialgia nele. Quem tiver interesse, vou estar disponibilizando o link de onde você pode adquirir o livro e eu quero colocar aqui na tela, em algum lugar aqui na tela, a imagem do livro, tá? Então vamos lá. A fibromialgia acontece em pessoas que carregam o mundo nas costas, ou seja, problemas dos familiares e do trabalho, como um fardo pesado. Podemos comparar este fato com uma academia de ginástica. Por exemplo, se você for uma pessoa sedentária, sem condicionamento físico há muito tempo, e resolve se exercitar numa academia confiando só no instrutor, mas ele sobrecarrega você com muitos exercícios e muitas anilhas, que são os pesos, na sala de musculação, logo no primeiro dia, com certeza seus músculos não suportarão e a dor será forte e aguda, igual a dor da fibromialgia. Bom, logo pelo começo do texto você já percebe, ela fala de nós fibromiálgicos, nós carregamos o fardo, essa sensação que nós temos. Então temos um perfil de sempre estar preocupado com alguma coisa, pensando em algo. E isso é uma das coisas que a gente tem que se policiar. O que eu faço pra mim com relação ao assunto psicossomática? Eu peço para as pessoas que residem comigo, minha família, que tenham compreensão comigo, que esteja do meu lado. Pode falar de qualquer assunto, mas saiba falar, tá? Tento evitar situações de estresse, de tensão, porque eu tenho certeza que se eu estiver numa situação dessas, eu vou sentir dor. Talvez não na hora, no dia seguinte. Isso eu já posso te falar que até fiz testes com isso. Eu testei, entrei em discussão, no dia seguinte eu não conseguia levantar da cama. Passei uma noite ruim. Então, a gente tem que prestar atenção na gente. O mundo à nossa volta também é importante, mas em primeiro lugar, a gente. O mais importante é você colocar uma ordem na sua vida. Primeiro você, segundo você, de terceiro em diante, aí você pode colocar outras pessoas, filhos, marido, mãe, cachorro, papagaio, quem seja. Mas você, nos dois primeiros momentos, tem que priorizar você. Porque se um momento não foi suficiente, então tenha 2 momentos para você. E depois para as outras pessoas ou para as outras coisas que você precisa se preocupar. Só assim você vai conseguir equilibrar o seu emocional para conseguir controlar a dor. Eu tenho muito mais coisas para dividir com vocês, mas nesse vídeo é só isso. Porém, eu vou deixar alguns links interessantes aqui embaixo para vocês, fora do livro, da fanpage, do blog. Quem quiser mais alguma informação, como eu lido com a situação psicossomática da fibromialgia, pode perguntar aqui embaixo, não tenha vergonha. Espero só que você tenha gostado do vídeo, então dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. E até mais. Tchau, tchau!